Bem-vindo para mais uma aula sobre React no canal da Selk. Sou César e continuando a sequência de aulas como criar o CRUD com o React, nesta aula será abordado como criar a página listar registros da API com React. E o que será implementado é o seguinte: primeiro, esta página listar, e esta página listar faz uma requisição para a API retorna os registros, em seguida eu, utilizando o React, apresento o resultado. Para compreender melhor, será implementado uma página listar utilizando o React. Esta página faz uma requisição para a API recupera registros do banco de dados. Após ter recuperado, retorna para a página listar criada com React, e esta página listar, ela lista todos os registros que a API retornou. No nosso caso, é a lista de usuários. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. Na aula anterior, eu implementei o cadastrar, então pego o código-fonte da aula anterior e coloco dentro deste diretório. Abro primeiro o front-end no editor Visual Studio Code, aberto, venho no arquivo ler como executar. Primeiro eu executo o npm install para instalar as dependências e em seguida posso executar o projeto. Utilizo o terminal do editor ao invés de utilizar o prompt de comando. Primeiro eu limpo, em seguida executo o comando. Enquanto ele está executando o front-end, eu vou para a API. Abro também a API no editor, somente uma nova janela. Aqui o front e aqui o back. Venho no arquivo ler e no arquivo ler tem as instruções. Instalar as dependências, eu não preciso porque no meu caso eu já estou com as dependências instaladas. Criar a base de dados Selk no MySQL, altera as credenciais do banco de dados no arquivo env, no meu caso já está tudo correto, então não preciso alterar. Executa as migrations para criar as tabelas, no nosso caso eu acho que é somente uma tabela. Posso rodar o projeto utilizando o Node, mas se você tiver instalado o NodeMon na sua máquina, pode utilizar o NodeMon. Eu utilizo o NodeMon. Colo o comando e start. Só conferir. Conexão com banco de dados realizado com sucesso significa que as minhas credenciais do banco de dados estão corretas e servidor iniciado na porta 8080. Posso testar então a rota listar, venho na controllers, users e conferir qual é a rota. E é a primeira rota, esta rota é o listar. Para acessar, eu utilizo esse endereço, em seguida eu envio o número da página. É um método GET, então eu posso utilizar o navegador. E ao invés de utilizar o navegador, também posso utilizar o Insomnia, Postman independente. Se você tem o hábito de utilizar o Postman, pode utilizar. Eu prefiro utilizar o Insomnia porque é mais simples para apresentar nas aulas. E nas aulas sobre como criar a API, eu apresentei implementar o listar, em seguida fazer a requisição localhost user, em seguida enviando a página. Quando eu envio a página, somente eu coloco página 1. Eu clico em Send, erro, nenhum usuário encontrado, então significa que na base de dados, na tabela Users, eu não tenho nenhum usuário. Seleciono a tabela, selecionando, confiro se realmente tem algum registro. Não tem nenhum registro. Ao invés de eu cadastrar manualmente, eu posso utilizar o seed. Vamos ver, no arquivo ler, eu tenho executar as seeds. Pego este comando. Se você não sabe o que é seed, isso eu apresento nas aulas como criar a API. E abro um novo terminal, colo o comando Enter para executar a seed, e ao executar a seed ele cadastra alguns usuários. Fecho esse terminal, confiro se realmente conseguiu cadastrar corretamente alguns registros. Select novamente, executo e cadastrou mais alguns registros, no total 30 registros.
Agora que eu tenho 30 registros, se eu tentar listar através do Insomnia, simulando uma requisição de uma aplicação externa, está listando os usuários, inclusive tem a paginação. Nesta aula não será abordado a paginação, será conteúdo da próxima aula. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Está funcionando o back-end, então posso ir para o front-end. Abro no editor, está rodando, confiro se está rodando corretamente, eu utilizo esse endereço localhost 3000, conforme está indicando aqui no terminal. Acesso esse endereço, confiro e carregou o cadastrar. Carregou a página index, mas eu quero que a página index seja o nosso listar. Venho search, páginas, e eu tenho este arquivo index. Então eu faço o seguinte, este arquivo index eu duplico, Ctrl C, Ctrl V e altero esse para cadastrar. Então o cadastrar vai ter as instruções da aula anterior. Aqui eu não altero nada no momento. Fecho este arquivo e fico somente com o arquivo index. Neste arquivo index, eu apago aqui internamente tudo, então vamos apagar. Isso daqui eu apago, deixei somente isso na parte superior, antes do return. Em seguida, cabeçalho eu deixo como está, e dentro da tag man, ao invés de ser cadastrar o usuário, será o listar o usuário, mensagem eu deixo e dentro da tag form eu apago todo o formulário. Será que eu consigo apresentar para vocês? Dentro do return eu deixei isso e aqui na parte superior tem somente esse conteúdo. Retorno no navegador, não conseguiu encontrar mensagem, então aqui eu comento no momento, eu deixo já pronto porque depois facilita. Listar o usuário, listar usuários, no plural eu coloco. E também tem o cadastrar, este cadastrar, então ao invés de ser home, vai ser cadastrar. Altero o nome e para acessar este cadastrar, eu crio um link aqui na parte superior. Retorno no arquivo index, antes do listar, utilizo o componente link, está apresentando que será importado componente link, é isso que eu quero, href, para qual local que deve ser redirecionado para a página cadastrar, esta página. Internamente, dentro do componente link, eu utilizo a tag para criar o botão. Finalizo a tag botão, então vai ser o cadastrar e acrescento também um type indicando que é um botão, não é um submit, type botão. Dou um Ctrl espaço, o editor auxilia. Conferir se está funcionando, clico no cadastrar, sou redirecionado para a página cadastrar. E no cadastrar eu acrescento agora também o link para o listar. No cadastrar, acima do cabeçalho, em cima do H2, eu acrescento este link. Será apresentado um erro porque não tem importado este componente, coloco o mouse no final, dou um Ctrl espaço, o editor dá sugestão para importar. Agora importou aqui na parte superior link. No arquivo index eu havia importado logo no início, agora também importei. Confiro, está apresentando cadastrar, mas não é a palavra cadastrar, deve apresentar a palavra listar e deve redirecionar para a raiz. Então, simplesmente a barra. Confiro se está funcionando agora este listar, clicando redirecionou para o listar. Aqui, funcionando. Bora implementar o listar. E para implementar o listar, eu preciso recuperar os registros da API. Então, primeiro, eu crio uma função com requisição para a API para recuperar os usuários. Crio uma constante com o nome de getUsers, recupere os usuários. Acrescento o async porque será utilizado o await. Crio uma função seguindo o padrão ArrowFunction. Tenho a função e posso fazer uma requisição para a API utilizando Axios. Importante. Se você não está acompanhando as aulas de forma sequencial, você precisa ter o Axios instalado. Dependência instalada na aula anterior.
instalei a dependência na aula anterior, então posso utilizar agora await, aguarde o processamento, somente utilize o await se você tiver o async, então precisa ter o async na parte superior. Enquanto não finalizar esta linha, não pode ir para a próxima instrução. Axios, que eu tenho importado na parte superior, é uma requisição do tipo, confiro na API, fecho o arquivo ler, o env, eu tenho a rota listar, é do tipo get. Então, se ela é do tipo get, já indico get e qual é o endereço. O endereço temos na documentação que eu coloquei, http localhost 8080, a rota user se preciso enviar o número da página. Acrescento toda essa instrução aqui. Eu não estou trabalhando com página, então eu retiro. No momento, nesta aula, não quero abordar paginação. Se a rota retornar sucesso, confiro na API. Se retornar status 200, retornou os dados, acessa o then. Se não, se retornou erro, acessa o cat. O then, a resposta, atribua em response, crio uma função e quando retornar erro, seja o erro 400 que eu coloquei, este erro na API, status 400, ou quando a API não responder, acessa o cat e recebo o erro. Também crio a função, coloquei o comentário, acessa o then quando a API retornar status 200 e cat quando retornar erro. Atribuir os registros no state, a resposta, esses registros que a API retornar, eu quero atribuir em data. Eu não tenho ainda esta constante, preciso criar aqui acima. Declarar a variável para receber os registros retornados pela API. Uma constante com o nome de data. Para setar, utilizo setData, somente a letra D em maiúsculo. Em seguida, useState. Importante, verifique se você importou o useState e ele retorna um array. Será que ele retorna um array de registro? Sim, ele retorna um array. Preciso indicar que esse data ele é um array. Utilizo o setData para setar os dados. Aqui abaixo, então, setData, set in data, os valores que vieram da API, que vieram como parâmetro response. Depois de response eu tenho a posição data, em seguida a posição conferir no Insomnia é a posição users, é esta posição. É a posição que eu estou indicando na API. Retorne todos os dados em users. Por isso que eu estou utilizando aqui users. Eu primeiro dou um console log para conferir se realmente eu estou recebendo os dados. A API está retornando, retorno no navegador, botão direito, inspecionar, acesso o console, somente dou um Ctrl F5 para recarregar. Ele não deu o console log, aqui em info, vamos ver, não deu o console log. Eu preciso chamar esta função. E para chamar esta função, eu utilizo hooks useEffect. É usado para lidar com efeitos colaterais em um componente. Qual efeito que eu quero? Eu quero que faça uma requisição para a API e depois pegue esses dados e atribua em algum lugar na view. Começo a digitar useEffect. Eu preciso importar, dou um Enter. Conferir se ele importou na parte superior. Sim, useEffect importou do React. Você precisa verificar se importou no seu projeto. Passo como parâmetro para esse useEffect uma função, seguindo o padrão do ArrowFunction. Internamente, aqui eu posso chamar a função. Somente eu quero que ele execute uma única vez quando o usuário carregar a página. Chamar a função, colocando getUsers, é função, não esquecer de abrir e fechar o parênteses aqui, esta função que eu estou chamando. Será que quando carregar a página executa uma vez? Aqui eu estou indicando para executar uma vez. Atualizo,
Exatamente, já tenho os registros que a API está retornando. Então, se estou recuperando os dados, eu posso imprimir. É um array de registros, é um array de objetos, então eu posso utilizar o map para percorrer. Percorrer agora é o data. Pego este data, abaixo do listar, abro chave indicando que será utilizado um JavaScript, data. Já citei, será utilizado o método map para percorrer os dados e toda vez que ele passar aqui, ele vai ter os dados de um único usuário e esses dados deste usuário eu quero fazer o seguinte. Abro uma div, finalizo esta div, dentro desta div pego a tag span, finalizo a tag span, eu tenho ID, depois nome, e-mail. É isso que eu vou ter. Pego user, somente vai ser um JavaScript, então abro chave, fecho a chave. Eu quero a posição ID, agora eu vou colocar ID, depois name e e-mail. Primeiro é o ID, eu duplico isso daqui só para facilitar. Eu havia setado name e por último tenho o e-mail. Altero colocando e-mail. Confiro. Ele deve apresentar um erro, mas não há problema, isso que eu quero que ele apresente. Já tem os dados, eu atualizo, mas eu tenho um erro. Eu tenho um erro em relação à chave. Para cada registro, eu preciso indicar uma chave, e esta chave vai ser acrescentada dentro desta div. É chave, posso copiar chave, e aqui eu preciso ter um valor único para cada user, para cada usuário. E quem pode ser essa chave única? O user ID, porque cada usuário tem um ID único. Conferir se resolveu o problema. Atualizo, não tem mais erro. Retornou os registros. Somente eu melhoro um pouco HR, finalizo HR e colocou a barra depois de cada registro. Para melhorar, eu acrescento também uma quebra de linha após cada valor. Conferir, ficou melhor. Nome e e-mail. Posso ser mais claro, indicando que aqui é o ID do usuário, neste local é nome do usuário e depois eu tenho o e-mail do usuário. Assim fica mais claro. ID, nome e e-mail são as informações. Mas eu tenho no banco de dados 30 registros e não 10 conforme está retornando. Isso porque eu tenho a paginação, mas a paginação será conteúdo da próxima aula. No momento eu não vou abordar nesta aula. Eu tenho o console log na linha 30, então eu retiro comentando o console e quando a API não retornar as informações, retornar status 400 ou a API não retornar porque ela está offline, deve apresentar uma mensagem neste local. A mensagem sendo esta mensagem. No momento eu comentei, então preciso criar este estado, não salvo para não apresentar erro e crio aqui acima este estado. Uma constante com o nome de mensagem. Quando eu quiser setar, eu utilizo set mensagem, somente aqui é o M maiúsculo. Utilizo o use state, por padrão começa com valor vazio. Neste local, estou declarando a variável para receber a mensagem. Para setar a mensagem, eu utilizo o set a seguinte mensagem. Somente antes eu coloco um comentário. Então, neste local, deve atribuir a mensagem no state, a mensagem erro tente mais tarde. Mas aqui eu também tenho o erro que a API retorna. Eu posso verificar. Acessa o if quando a API retornar erro. Se erro, ponto, erro é este parâmetro. Em seguida, tenho erro, ponto, response. Se erro, ponto, response for true, então significa que a API respondeu algum erro. Se não, a API está offline. Quando a API estiver offline, ela não responde, então acessa este else.
e quando a API responder, então eu vou ter o seguinte, não será essa mensagem estática. Eu pego erro.response.data.conferir na API como é que o nome eu coloquei. Eu coloquei o nome de mensagem, então aqui também vai ser a mensagem. A API retornou o status 200, funcionou corretamente, retornou o status 200, acessa o DEN e seta os dados do usuário. Se a API retornar algum erro, por exemplo, status 400, acessa este hífen e pega a mensagem que a API respondeu. Se a API não respondeu porque está offline, acessa este else e atribui esta mensagem. Erro, tente mais tarde. Portanto, está implementado listar o usuário. Viram que é muito simples fazer uma requisição para a API retorna as informações, os registros, eu apresento. Falta agora implementar a paginação, mas a parte da paginação fica para a próxima aula. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.